Já procurou alguma vez hotel na internet? Você reparou a quantidade... Puta vida! No Eficiência de hoje, falaremos sobre o aço inoxidável, um material muito presente no nosso dia a dia, nos eletrodomésticos, peças de automóveis, construções e indústrias, e que por vezes pode até mesmo ser confundido com outros tipos de aço, porém a sua utilidade, resistência e estética fazem toda a diferença. Vamos agora descobrir o que realmente é o aço inoxidável, como ele é feito e algumas propriedades características. Os aços inoxidáveis são ligas de ferro, carbono e cromo com um mínimo de 10,50% de cromo, sendo este o elemento mais importante, uma vez que dá aos aços inoxidáveis maior resistência à corrosão, podendo ter outros elementos metálicos como componentes dessas ligas. Para que possamos entender melhor as aplicações do aço inoxidável, primeiramente devemos entender melhor as propriedades pelas quais justificam sua utilização. Dentre as propriedades, a mais importante delas é a passivação. Você já deve ter percebido que o aço inoxidável tem sempre uma aparência limpa e brilhante. Tal propriedade explica isso. Ao adicionar cromo à liga de ferro, obtém-se o aço inoxidável. Os átomos de cromo reagem com o oxigênio do ar e criam uma película fina e invisível que protege o aço inoxidável. Se a superfície for danificada, essa camada se recompõe, protegendo o aço sempre, mantendo-o sem manchas e resistente à corrosão. O acabamento também é um aspecto relevante a ser considerado, pois possui uma importante influência em algumas características do material, como, por exemplo, na facilidade da limpeza e na resistência à corrosão. Com a adição de outros elementos, é possível aumentar determinada propriedade ou fazer com que novas possam surgir, como, por exemplo, o níquel, que traz mais ductibilidade, soldabilidade, resistência mecânica a quente e aumenta a resistência à corrosão de uma maneira geral. E como a adição de novos elementos pode aumentar ou fazer surgir determinada propriedade, é interessante que olhemos para as microestruturas dos aços inoxidáveis. Eles são classificados em 3 grupos de acordo com a microestrutura básica formada. São elas martensítica, ferrítica e astenítica. A estrutura martensítica. Esses aços, após resfriamento rápido de alta temperatura, mostram uma estrutura caracterizando alta dureza e fragilidade, denominada martensítica. Apresentam trabalhabilidade inferior às demais classes e soldabilidade pior, especialmente com carbono mais elevado, devido à formação de martensita no resfriamento. A estrutura ferrítica. Eles mostram uma estrutura macia e tenaz, altamente homogênea, conhecida como ferrítica. Possui uma maior trabalhabilidade e maior resistência à corrosão que os aços martensíticos devido ao maior teor de cromo. Possuem boas propriedades físicas e mecânicas. Os aços inoxidáveis austeníticos são conhecidos pela sua excelente resistência à corrosão em muitos meios agressivos. Os elementos como molibdênio, titânio e nióbio, se adicionados, podem melhorar a resistência à corrosão e minimizar a corrosão intergranular por estabilização dos carbonetos presentes. Dos 3 grupos, esses aços são os que apresentam maior resistência à corrosão. Eles combinam baixo limite de escoamento com alta resistência à tração e bom alongamento, oferecendo as melhores propriedades para trabalho a frio. Agora que já falamos um pouco sobre as microestruturas dos aços inoxidáveis, vejamos como ele é fabricado. A produção atual de aço inoxidável raramente é feita a partir de materiais em sua forma pura, pois é possível produzir aço inoxidável novo e brilhante a partir de sucatas. Nesse processo, o aço inoxidável velho, proveniente de pias, potes e diversas outras coisas, adquirem uma nova vida. Primeiramente, toneladas de sucatas de aço são colocadas em uma fornalha, juntamente de cromo e ligas de níquel. Eletrodos enormes aquecem a mistura até o ponto de fusão, criando esse visual parecido com fogos de artifício no processo. Após algumas horas, a mistura fundida vai para um forno de refinação, onde mangueiras lançam gás argônio e oxigênio, convertendo a gás algumas impurezas.
Posteriormente, obtém-se uma espécie de uma sopa de aço borbulhante que flui para fora do refinador, guiados por uma esteira que molda essa mistura em um molde semelhante a um tapete. Então, uma espécie de maçarico a corta em pedaços menores, chamados de chapa. Então, essas chapas são içadas para outra estação para esperar o próximo processo. Logo após, a chapa corre para frente e para trás, através de uma máquina com esteiras, onde um jato constante esfria a esteira ao passo em que ela estica o aço e o afina. Este carretel enrola a chapa como um rolo de papel higiênico, e este rolo é transferido para outra estação, onde o aço passa por uma lavagem de ácido quente. Queimadores nesta máquina também aquecem o aço e então vagarosamente o esfria, ajudando-o a ficar mais suave para a etapa seguinte. O aço é então desenrolado em uma máquina que vai enrolá-lo novamente de acordo com a espessura pedida pelos clientes. Enrolar o metal quando ele está frio fecha os poros na superfície, ajudando a ficar com essa aparência brilhante. Após uma última limpeza, as tiras do aço inoxidável estão brilhando, e o cromo no aço combina com o oxigênio na atmosfera, formando a camada de proteção contra a ferrugem. O trabalho então está concluído e é realmente um trabalho brilhante. No nosso dia a dia, é possível ver e até utilizar instrumentos feitos pelo aço inox, uma vez que é recomendado para operações de estampagem profunda como em panelas, jarras e pias. Já na construção civil, é usado em elevadores, no revestimento de edifícios, superfícies externas e internas.